a gente volta aqui, copia isso, tá? Copia, cola esse fluxo, né? E aqui ele vai para a página de bronze. Só que só vai acontecer se for Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code na plataforma do Bubble. Nessa aula de hoje nós estaremos aprendendo a criar um formulário multistep com pontuação e com redirecionamento de navegação após a soma de pontuação. Tá? E a gente vai utilizar o formulário que a gente teve em aula anterior de um form multistep, né? Nós vamos fazer algumas alterações aqui e vamos adicionar a função de pontuação nesse formulário à medida que o usuário for fazendo o preenchimento dele. Essa aula foi um pedido do Diego, né, Diego Lima. Ele comentou, deixou um comentário no nosso vídeo lá de formulário multistep e ele perguntou como é que a gente poderia inserir, agregar a função de somatória em cima do formulário. Então a gente vai fazer hoje essa aula, tá? E vamos embora lá para a gente começar essa aula de hoje. Eu fiz uma cópia do aplicativo aqui do Multistep Form que a gente tinha, tá? Então a gente já tem aqui a tabela de banco de dados de lead, tá? Se você não viu isso aqui, você pode acompanhar na aula anterior, lá na aula de Multistep Form, certo? Nessa aula aqui tem toda a construção dessa aplicação já, tá? Com os campos. E a gente tem option sets aqui de skill empresa e tamanho de empresa, tá? Eu vou tirar um aqui, nesse, tá? Já começamos a aula, beleza, pessoal? Vou inserir um outro aqui, ó. Tamanho colaboradores, tá? O que acontece? A gente vai trabalhar com radio buttons e com option sets. É uma combinação perfeita para essa função que o Diego pediu que a gente disponibilize aqui, tá? E ele fala aqui que no final da vinculando a pontuação para cada resposta, um rádio button, no final a somatória mostra uma página específica, tá? A gente vai fazer isso sim, tá? Então, o skills tamanho colaboradores, nós vamos colocar aqui de 1 a 10, tá? De 11 a 20, 21 a 50, 51 a 100. Isso é a quantidade de colaboradores da empresa, tá? Vamos colocar esses 4 exemplos aqui para a gente aprender, certo? O que acontece? Dentro do formulário aqui, essa primeira parte eu vou deixar, tá? No segundo form aqui, ó, a gente vai trocar essas funções aqui, nós vamos inserir os radio buttons aqui para fazer as escolhas. E no terceiro form também, tá? Então, o que acontece? Para a gente trabalhar com os option sets para essa função específica, além da gente ter os option sets aqui, a gente tem que inserir atributos neles, tá? Por exemplo, o de colaborador. Vou criar um novo atributo, vou chamar de ponto, tá? Vai ser do tipo number. Só que tem que ser uma... vamos deixar assim. E vou criar mais um atributo chamado number, também do tipo number. Tá? O que acontece? A gente vem aqui, ó, a opção de 1 a 10 funcionários vai ser o number 1 e a pontuação dele vai ser 10. Correto? De 11 a 20 vai ser o number 2 e a pontuação dele vai ser 20. Se ele escolher
essa opção lá de que a empresa dele tem de 11 a 20 funcionários, ele ganha 20 pontos no nosso formulário de pesquisa. Tá? Vocês vão entender no final da aula. Vai ser o número 3 e a pontuação aqui vai ser 30. Tá? E aqui o número 4 e a pontuação aqui vai ser 40. Então, quanto maior a quantidade de funcionários na empresa, maior a quantidade de tempo de casa, nós vamos ter as classificações para redirecionar as páginas. Tá? O tamanho empresa, eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar um novo atributo, number. Vai ser repetido isso em todos os option sets, tá? Do tipo number e pontos também do tipo number. Então, de 1 a 10 colaboradores, seguindo a sequência cronológica do nosso atributo de numeração de number, esse aqui vai ser o 5. Ele vai ter 15 pontos, tá? Eu vou colocar, você pode colocar o valor que você quiser, eu vou colocar 15 aqui, tá? Mas a numeração você segue, ok? Esse aqui vai ser o 6, vai ter 25 pontos. Esse aqui vai ser o 7, vai ter 35 pontos. E esse aqui vai ser o 8, número 8, number 8, e vai ter 45 pontos. Por quê, pessoal? Eu coloquei aqui de 1 a 4 e aqui de 5 a 8. Ok? E eu vou inserir os outros aqui também e vou manter a cronológica do atributo de number. Tá? Vindo aqui no formulário, ó, vou criar uma nova tabela de dados aqui. Pontuação. Tá? Aqui no formulário, quantidade atual de colaboradores é 540 por 45. Eu vou tirar esse input. Vou inserir um radio button aqui. Radio button colaboradores. Vou chamar assim, tá? Vou manter 540 por 45, que foi o tamanho que a gente manteve para manter o padrão aqui, né? E vou colocar aqui 30 de largura, 30 de padding aqui de margem para o lado esquerdo. Padding não, de margem. As opções aqui, a gente vai vir com busca dinâmica. A gente vai puxar no Option Sets tamanho colaboradores. Tá? Todos os colaboradores. E o Current Options Display. Certo? Eu vou colocar aqui, ó, quantidade de colunas, 4. Para quê? Para que ele fique em linha aqui, ó. E ele mantenha a altura do formulário. Se a gente visualizar aqui, ó, tirar a habilitação, a depuração, vou diminuir o tamanho aqui para a gente visualizar, ó, já está aqui, tá vendo? Os Region Buttons já com os Option Sets que a gente escolheu aqui, certo? Habilidade de equipe eu vou manter, tá? Aqui tem o próximo aqui, quantidade. O próximo aqui é esse aqui, ó. Eu vou mudar para tempo de atividade empresa, certo? Deixa eu aumentar o tamanho desse input aqui para que fique numa linha só. Isso. E aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou retirar isso aqui, tá? Vou dar um Ctrl D e aí eu boto aqui, ó, make first para ele vir aqui. First não. Prévios. Isso, para ele vir aqui. Esse aqui vai se chamar Radio Button tempo empresa, tá? E ele vai puxar aqui, ó, no tempo empresa. Tamanho empresa, tempo não, tamanho empresa. Então, tamanho empresa, né? E a mesma coisa, tá? Se a gente visualizar aqui, ó,
Aqui é tamanho empresa, não é tempo de atividade, não é tamanho. É tempo de atividade, é isso mesmo, tá? O pessoal tem que fazer a mudança aqui, ó. Tempo de atividade empresa, certo? A gente tem que fazer a alteração aqui, ó. Tá? Não é tamanho empresa, é tempo atividade empresa, tá? Vamos colocar aqui 1 ano. A 2 anos. Que é quanto tempo ela está no mercado, tá? 5 anos. 10 anos mais, tá? Que é acima de 10 anos. Aí vai aparecer certo aqui, ó. 5 anos. Deixa eu ver o que bugou aqui, pera aí. Agora tá certo. Tá aqui o tempo de atividade da empresa, né? E aqui a quantidade de colaboradores. Vamos criar mais 2 aqui, tá? Aqui no grupo 3, vamos ver as questões que tem aqui. Que projetos você visualiza para a sua empresa em 10 anos, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui, 540 por 90. Vou inserir outro rede Ubuntu aqui, ó. Quinhentos e quarenta por 90. Vou retirar esse multiline input aqui, certo? Vamos lá. 30 de margem, né, à esquerda. Esse vai ser o rede Ubuntu. Previsão. Crescimento. Rede Ubuntu expansão. Expansão. Empresa. Tá? E aí a gente vem aqui nos nossos option sets, vamos criar aqui expansão empresa. Vamos colocar da seguinte aqui, ó. Região Sudeste, né? Previsão de crescimento. Região Norte. América Latina. Internacionalização. Vou usar esse termo, tá? Os atributos a gente tem que criar para eles também, certo? Vamos criar aqui ponto do tipo number e number também do tipo number. Esse vai ser o 9, a pontuação dele vai ser 30. Esse vai ser o 10, a pontuação dele vai ser 40. Esse vai ser o 11, a pontuação dele vai ser 50. E esse vai ser o 12, a pontuação dele vai ser 60. Ok? A gente volta aqui e vamos agora puxar esse option sets aqui.
expansão empresa, não é expansão, não é expansão. Vamos mudar aqui. Isso. Todas, né, que a gente quer que apareça, Current Options Display. E também vamos deixar com 4 linhas aqui, tá? Vamos visualizar agora. Tá aqui. Região Sudeste, Região Norte, América Latina, internacionalização, tá? Que projeto você visualiza? Vamos mudar essa questão aqui. Que expansão. Que expansão demográfica. Ok? E a gente vai colocar outro aqui também, ó. Deleta aqui, né? Em quais áreas você precisa de ajuda? Vamos criar esse Option Sets aqui também, tá? Suporte, crescimento, tá? Empresa. Vamos colocar aqui direcionamento, né? Empresarial, estratégia de expansão, consultoria aplicada, consultoria de investimentos, tá? E vou colocar aqui logística, tá? Vamos criar para eles também, né? Ponto do tipo number e number do tipo number. Tá? Esse aqui vai ser o 13, o ponto dele vai ser 40. Esse vai ser o 14, o ponto dele vai ser 60. Esse vai ser o 15, o ponto dele vai ser 70. E esse aqui vai ser o 16, os pontos dele vai ser 80. Então a gente tem 4 option sets aqui, tá? Relacionados ao nosso formulário. E vamos inserir ele aqui agora aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, tá? Esse aqui eu vou deixar com uma coluna só. Deixa eu ver como é que fica aqui, só com uma coluna. Tá, ficou legal assim. Esse aqui eu vou fazer também, ó. Radio Button expansão, né? E o outro aqui é suporte crescimento empresa, né? Vamos lá. Ctrl D, copia ele. Seleciona ele, vem aqui em Previews, né? Radio Buttons, suporte, crescimento, Radio Buttons, consultoria empresa. Pronto, vamos colocar esse nome, tá? Suporte, crescimento, empresa, todos, e vamos deixar só uma linha. Vamos ver como é que fica visualizado aqui. Mesma linha, mesma linha. Esse aqui deu uma diferença, né? Deixa eu ver o que está vindo aqui.
Deixa eu colocar a distância dele aqui, a margem para 100, para ver se ele fica alinhado. Porque eu quero que fique tudo alinhado aqui embaixo, tá? Vamos ver. Aqui, aqui. Esse ficou um pouco acima, né? Está certo, está certo. Esse daqui ainda está para baixo. Então eu vou tirar aqui mais 5. Deixa eu ver. Tá, vamos manter assim, tá? Margem aqui de 5, deixa eu ver. Noventa. Beleza, vamos deixar assim. Então agora vamos fazer a configuração do nosso sistema de pontuação, tá? E aqui na tabela que a gente criou de pontuação, a gente vai ter então aqui 4 itens, né? Questão, 4 campos. Questão, o que a gente tem aqui? Nos option sets, melhor, no formulário. Questão colaboradores, vamos lá. Colaboradores é do tipo number. Perdão, não é do tipo number, não, é do tipo texto. É do tipo texto. Questão atividade de empresa. Também do tipo texto. Questão expansão. Do tipo texto. E questão consultoria. Empresa, também do tipo texto. Agora eu volto aqui no desenvolvimento da aplicação, vou entrar com um input aqui, ó. Vou inserir ele aqui, tá? Input ponto colaboradores. Tá? Vou tirar isso aqui, o layout dele vai ser, a largura dele vai ser 50, né? Tá bom? E a altura, esse grupo aqui eu vou deixar como linha, para ficar alinhado aqui, certo? Vou centralizar ele, a altura disso aqui está quanto? 30, vou deixar ele com 30 também, tá? Quanto está isso aqui? 30 mais 10 de margem em cada um. Então vamos deixar com 50 mesmo. Isso, aí fica alinhado. Vou entrar com as condicionais aqui, tá? Tira a formatação dele. Tá? Remove essas condicionais. O que a gente coloca aqui? Quando o header buttons, cadê? Colaboradores, o seu valor ponto for ponto não, number, tá? For 1,
A gente vai dar um conteúdo inicial aqui, vai ser 10, que é o valor que a gente colocou, lembra? Então, o conteúdo inicial dele vai ser esse, tá? A gente copia essa condicional, vai aplicando aqui, ó, 3, 4. Então, o segundo aqui, se quando for 2, o valor dele inicial vai ser 20. Tá? Quando for 3, o valor inicial dele vai ser 30. E quando for 4, o valor inicial dele vai ser 40. Tá? Eu estou fazendo assim, você pode deixar o valor de 0 também, tá? E aqui no Option Sets, você pode também colocar, se você quiser, ó, 100 pontos também, tá? Não tem problema. Eu estou fazendo isso para poder dar uma somatória, porque nós vamos fazer uma somatória do Option Sets com esse input aqui. Para que eu quero ele aqui, ó? Vou centralizar, vou deixar da cor branca, só para a gente visualizar, tá? E eu vou manter ele visível, só que eu vou deixar ele desabilitado. Certo? Quando eu vier aqui, ó, se eu selecionar um, ele está mostrando a pontuação dele, que vale 10 pontos. Se eu selecionar o 2 aqui, de a opção 2, 20 pontos. 3, 30 pontos. Ele está mostrando, tá vendo? 40, 40 pontos. A gente vai fazer isso, ó, Ctrl D. Esse é Previews, tá? Esse aqui vai ser o atividade empresa, né? Tempo empresa. Então esse vai se chamar tempo empresa. Certo? E aqui a gente puxa o seguinte, ó, Radio Buttons. Cadê? Deixa eu só... Vou conferir aqui. Tempo de atividade empresa, tamanho, tempo de atividade empresa. O nome que eu coloquei para o Radio Buttons, deixa eu ver aqui. Não é tamanho empresa, é tempo de atividade empresa. Pronto. Tá? Aí a gente faz certo isso. Ó, Radio Buttons. Tempo, atividade, empresa. E aí o valor dele eu vou colocar 20, tá? 15, né? Que tá 15 lá. For 2, aqui está 25, que é o valor que a gente colocou lá nos nossos atributos. Radio Button, tempo, atividade, empresa, for 3, 35. E se for 4, tempo de atividade, empresa, o número dele for 4, vamos colocar 45. Aí, ó, tem que ser relacionado a esse Radio Buttons aqui, tá? Próximo. Esse aparece lá, ó, e esse aqui aparece aqui, ó. Deixa eu ver. Radio Buttons. Tá certo, tempo, atividade, tempo, atividade, tempo, atividade. Todos eles. Ele tem que aparecer aqui. Tem um erro aqui, pessoal, tá?
não é number 1, tá? Porque a gente atribuiu os números, lembra? Ó, a pegadinha aqui, ó, 5, 6, 7 e aqui 8. Por isso que a gente teve que fazer os atributos lá, tá? E não pode, tipo, eu vou pegar um radiobuto, vou colocar atributo 1, 2, 3, 4. Aí um outro radiobuto renomeado, 1, 2, 3, 4. Não funciona, tá? Os atributos têm que ser em sequência. Vamos lá. Ó. Se selecionar um é 10, 20, ó. E aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Aparece lá, ó. Ó. E aí essa pontuação aqui que a gente vai somar. Entendeu a sacada? Vamos fazer os outros dois aqui agora, tá? Vou duplicar isso aqui. Esse vai ser o Radio Buttons expansão empresa, tá? Expansão empresa. Input ponto expansão empresa. Certo? Então a gente parou no 8, aqui vai ser o expansão empresa, rede Buttons, expansão empresa, o número dele é o 9. Tá? O valor dele vai ser 25. O 10. Radio Button, né? Expansão empresa. O valor dele vai ser 35. Estão entendendo, pessoal? Se não estiver entendendo, dá um pause, tá? Volta o vídeo aí. Esse aqui vai ser o 11. Por quê? Isso é a sequência dos atributos, tá? Vou colocar o valor aqui de 45. E esse aqui, Radio Button, expansão empresa, vai ser o 12. Vou colocar o valor de 55 aqui, tá? Vamos ver aqui. Ó, avança, avança. Esse aqui tem que apontar aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó? Eles vão ficar ocultos, tá? É só para a gente visualizar. Você pode inserir aqui no formulário esses inputs também, tá? Essa foi a maneira que eu encontrei aqui. Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou fazer o seguinte. O layout dele, eu vou jogar aqui, ó. Aí eu consigo centralizar, certo? Esse aqui vai vir para o last. Não. Vou inserir, esse aqui eu vou duplicar, ó, Ctrl D, aí ele volta centralizado aqui, tá? Esse aqui vai ser a questão consultoria, tá? Então vamos lá. O input consultoria empresa. Certo? Então aqui, ó, vai ser consultoria empresa. E o valor aqui tem que ser 13. O number tem que ser 13. Vamos colocar 35 de valor. Tá? Consultoria empresa. Esse aqui tem que ser o number, tem que ser 14. Seguindo a nossa cronológica de números, esse aqui vai ser 45. Consultoria empresa. Esse aqui vai ser o 15, number 15. Vamos colocar o valor desse aqui de 55. E consultoria empresa, tudo Radio Button consultoria empresa, esse vai ser o number 16. Aí o valor desse input vai ser 65. Entendeu? Vamos conferir aqui. Tá vendo? Agora é esse, tá? E aqui, ó. Beleza? Feito isso, no formulário aqui, ó, no grupo Form 2,
quando a gente clicar no botão avançar para o grupo 3, tá? Porque no grupo Form 1 aqui, ó, a gente não tem nada que vai dar pontuação. A gente está pegando as informações iniciais do nosso lead, né, da empresa. Do segundo Form em diante, a gente já vai ter a qualificação do lead para pontuação. Tá? Então, esse botão aqui, quando a gente clicar nesse botão, tá, avançar para o grupo 3, além da gente fazer o set state aqui, a gente vai vir com uma introdução, um registro novo no banco de dados, data thing, create a new thing, que vai ser o pontuação. E a gente vai entrar aqui com a questão, o primeiro é quantidade de colaboradores e tempo de atividade da empresa. Então, questão atividade da empresa e questão, deixa eu colocar na ordem aqui, ó. Questão colaboradores e questão atividade empresa. Tá? O conteúdo aqui, ó, vai ser o seguinte, na questão colaboradores, Radio Button, colaboradores, o seu valor, pontos, tá? Aí a gente soma. Soma não, pontos, mais o input, ponto, colaboradores, o seu valor. Convertido em número, isso, convertido em número, tá? E aqui a mesma coisa, ó, Radio Button, tempo de atividade, o seu valor, pontos, mais o input, ponto, tempo empresa, o seu valor, convertido em número. Vamos visualizar aqui o que acontece? A gente não tem nenhum registro aqui na pontuação, tá? Não tem nada. Vamos fazer agora aqui? Vamos escolher os menores aqui, 10 e 15. Avança. Ele já somou os dois, então aqui, questão de atividade da empresa, 15 com 15 deu 30 e 10 com 10, porque se são 10 do valor aqui, ó, do Option Sets, tá? Cadê? Tamanho colaboradores, o primeiro aqui o valor dele é 10, certo? Number 1, no atributo, mais o valor 10 que eu coloquei nesse input dentro da condicional. Você pode deixar valor de zero aqui também, tá? Ele soma só os 10 do Option Sets lá, mas eu coloquei assim. Então, ele já ficou registrado aqui, ó. Tá? Ó. E aí, quando a gente clicar aqui no botão, a gente vem aqui para o grupo Form 3, tá? Quando a gente clicar no botão enviar, além das configurações que a gente tem aqui do show pop-up, confirmar cadastro, a gente vem aqui, data thing, make a change to thing. O que a gente vai mudar? A gente vai mudar, vamos ver, do searches for, a gente vem aqui em duas searches for, tá? Pontuação. Ele já sugere que a gente mude para o primeiro item, que é o que a gente criou lá, certo? E a gente vai mudar o seguinte aqui agora, ó. Expansão demográfica e a área de consultoria. Então, aqui as questões de consultoria e expansão empresa. Então, atividade não entra, que a gente não vai modificar. Consultoria, a mesma coisa, ó. Radio Button, né? Consultoria empresa, o seu valor, ponto, mais o input, ponto, consultoria empresa, o seu valor.
convertido em número. Você pode formatar só, não precisa formatar para que seja sem casa decimal não, tá? Ele já está assim já. E aqui também, ó, consultor Radio Button, expansão empresa, o seu valor, ponto, mais o input, ponto, expansão empresa, o seu valor, convertido em número. Vamos ver ele entrar aqui agora os outros dois. Como ele resetou o formulário aqui, ó, eu vou deletar essa, tá? Deleta. E vamos fazer aqui. Preencheu essa primeira parte, vamos colocar aqui e aqui. Avança. Ele já criou os dois aqui. Vamos selecionar a primeira e a segunda, tá? Essa pontuação é só para a gente aprender como funciona. Aí, em cima da aplicação que você estiver desenvolvendo e dos critérios de pontuação para cada seleção da pergunta que você fizer, você insere, tá? Clique em enviar. Ele jogou os outros dois aqui e mostrou o pop-up de confirmar, tá? O que a gente faz? 30 com 20 com 75, 50 com 75, 125, com mais 55 dá 180, certo? Então, se a gente selecionar todos os menores aqui, a pontuação máxima é 180. Tá? Vamos marcar isso, 180. Vou fazer uma mudança aqui, tá? Ó. Last item. Por exemplo, se a gente selecionar aqui agora o segundo de cada um, só para a gente ter uma noção de pontuação, tá? Envia. A gente tem aqui, ó, 50 com 40, 90 com 105, 195, com mais 75, 270, certo? Então, se a gente selecionar aqui, 270, escolha as duas. Só para ter uma ideia, tá? De pontuação. Vamos aqui agora. Se a gente selecionar o terceiro, tá? Claro que daí isso aí tem uma variação constante, só para a gente fazer a questão de redirecionamento das páginas, tá? A variação de pontuação é do critério que você estiver trabalhando com o teu aplicativo aí. Que é a expansão para a América Latina, que é consultoria e investimentos. Então, vamos lá. Setenta com 60, 130, com 125, 255, com mais 95, a gente aí, 260 com 90 dá 360, não é isso? Pessoal, vamos lá. 70 mais 60 mais 125 mais 95. 350. Errei por 10. Tá bom, tá valendo. 350. Escolhas 3. Escolhas 4. Vamos lá. Noventa com 80, 170, com mais 260, 170 mais 260, 545.
Que confusão, Rincão. 90 mais 80 mais 145 mais 115. Tem hora que a cabeça não trabalha direito não, gente. 430. Escolhas 4. Certo? O que a gente faz aqui agora? Vou zerar tudo aqui. Tá? Dentro aqui mesmo da plataforma, tá? Eu vou duplicar esse último input. Esse aqui vai se chamar somatória de pontos, tá? A gente remove as condicionais. O conteúdo inicial dele vai ser o input.colaborador, o seu valor convertido em número, mais o input.consultoria empresa, o seu valor convertido em número, mais o input.expansão empresa, o seu valor convertido em número, mais o input soma tempo de empresa, o seu valor convertido em número. Fica assim, ó. O primeiro, vou escolher aqui o terceiro, o segundo, tá? Já somou os dois, avança. Vou escolher o quarto, somou também, e vou escolher o segundo aqui, somou. Deu uma somatória de 160 pontos. Beleza? Vou criar uma página aqui agora. Lead Light. Vou pegar aqui na página do Multistep Form. Não vou pegar nada daqui não. Vamos lá. Vou inserir uma imagem aqui. Tá? Mil e 1080, né, de largura. Ctrl E. Header. Lead. Vamos colocar assim, tá? Imagem estática. Vou puxar aqui em download mesmo. E vou entrar com texto aqui, ó. Mil e 1080 também, tá? Ctrl E. Lead Light. Centraliza, coloca texto branco, cor de fundo. Vou colocar um preto absoluto aqui, tamanho 36. Deixa eu visualizar essa página aqui, só para a gente ver. Aí, você adiciona uma nova página, vai se chamar Lead Bronze, clona ele do Lead Light, e aqui você coloca bronze. Adiciona outra página, Lead Prata, clona do Lead Bronze, e aqui você escreve prata.
Adiciono uma nova página. Lead ouro. Beleza? Para a gente identificar. Aí a gente volta aqui na página de Multistep Form, tá? Agora eu vou dar uma conferida aqui. 10, 20, 30, 40. Vou mudar isso aqui para 20, 30, 40, 50. Esse aqui para 35, 45, 50, 60, tá. 50, 65, 80, 100. Tá, beleza. Eu fiz uns testes aqui e mudei os valores, tá? Então, o que acontece agora? Ó? Vamos ver quanto dá de novo aqui. 10, 30, 65, 165. Certo? Então, o que acontece? Pop-up, confirmar cadastro de lead. Quando a gente clicar no botão aqui, a gente vai dar um navigation. Go to page, lead light. Tá? Deu 165, né? Então, ele vai para lá somente se o input somatória dos pontos do seu valor convertido em número for menor ou igual a 165. Então, se der esse valor, ele vai para lá. Vamos conferir? Dez, 30, 65, 165, certo? Confirma. Foi para a página de lead light. A gente volta aqui, copia isso, tá? Copia, cola esse fluxo, né? E aqui ele vai para a página de bronze. Só que só vai acontecer se for maior ou igual a 165. Igual a 170. Maior ou igual a 170. Vamos testar aqui. Volta. Vamos fazer umas escolhas aleatórias aqui. Vou colocar isso, vou colocar esse, vou colocar esse terceiro aqui e vou colocar esse. Já passou de 170, tá? Confirma. Foi para a página de líder bronze, certo? Lead bronze. Deixa eu ver quanto dá o outro aqui. 30, 70 e aqui, 200. Então, a gente copia, tá? Cola. Esse aqui vai para a página prata. Se ele for maior ou igual a 200. Vamos nós. Esse. Esse aqui passa de 200. Vamos ver. Lead prata. Perfeito? E vamos para o ouro agora. Esse e essa escolha aqui, 250. Então a gente copia o lead prata, copia, cola. Ele vai para a página de lead ouro. 250, né? Se ele for maior ou igual a 250. Vamos escolher aqui, aqui. Todas as quatro pontuações, as 4 escolhas com maior pontuação, tá?
Beleza, pessoal? Então, assim a gente vai terminando essa aula de como a gente pode fazer um formulário multipassos, inserindo a função de pontuação nele e redirecionamento de página de acordo com a pontuação. Tá? Você pode vir aqui, ó, pegar esses inputs aqui, deixar eles invisíveis, né? Não aparece, ó. Esse aqui você pode deixar ele invisível e pode deixar ele colapsado também, tá? E o tamanho dele você pode deixar 0 e 0, porque daí isso aqui volta para cá, tá? Vamos ver aqui agora. Centralizou, vamos fazer a escolha aqui para ir para a página de ouro, né? Lead ouro. Foi para a página de lead ouro em cima das nossas escolhas, ok? Se gostou, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe conosco do nosso desenvolvimento. Tá? Compartilhe o nosso conteúdo se valeu o seu like. Ativa o sino das notificações e se inscreva se você não for inscrito. Tá? Isso aí é que está fazendo a gente trazer conteúdo novo. Toda semana você está demonstrando o seu apoio de forma gratuita. Tá? A gente está com o canal monetizado agora, ativado a seção de Seja Membro. As pessoas que quiserem apoiar o nosso canal dessa forma, se associando com a mensalidade lá no valor de 3 ou de 5 reais, é um valor muito pequeno, tá? Vai ter prioridade nos conteúdos novos. A gente tem o cronograma de aulas novas todas as quartas às 12 horas, meio-dia, e às 18 horas. Só que durante a semana a gente grava a aula com 4, 5 dias de antecedência e os membros têm acesso a essas aulas. Tá? E nós vamos, a partir do mês que vem, fazer uma live inicialmente a cada 2 ou 3 meses. Tá? Eu quero colocar uma por mês para ser de tirar dúvidas de qualquer conteúdo que a gente tiver no canal, exclusivamente para os membros, ok? Como forma de agradecer o apoio que vocês estão disponibilizando para a gente, se associando ao nosso canal. Muito obrigado a todos. Não esquece de deixar embaixo do vídeo aí a sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de material de conteúdo de aula, tá? A sua insatisfação, qualquer que seja a coisa. Deixa um comentário com a gente aí, participa porque eu respondo a todos os comentários. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.